Dele, a decisão do Moraes fez o PL, partido do Flávio, passar a discutir novas estratégias para a pré-campanha do senador. A avaliação de integrantes do partido é que a medida ocorre em um momento em que Flávio tenta superar os desgastes que foram gerados pela divulgação da carta escrita por Bolsonaro, pelo pai Bolsonaro. Nos bastidores, aliados afirmam que a restrição pode dificultar a condução da campanha, já que Jair Bolsonaro vinha atuando como um dos conselheiros políticos do filho, orientando, fazendo as decisões estratégicas e eleitorais. Com a proibição de contato presencial, o partido discute formas de manter o ritmo da pré-campanha e reduzir os impactos dessa decisão. Um outro grupo dentro do PL avalia que o efeito da medida pode ser menor do que o esperado. A ala defende que as principais definições da campanha já foram tomadas e que Flávio tem condições de conduzir as articulações políticas da direita. Integrantes do partido também avaliam que a restrição pode alterar a dinâmica das decisões políticas no entorno de Jair Bolsonaro, já que Michele é quem vai estar em contato direto com Jair Bolsonaro, enquanto Flávio fica a impedi-lo de vê-lo. E aí entra o fator Michele, mano, né? A Michele que gravou aqueles vídeos enormes fazendo uma crítica a Flávio Bolsonaro, deixando a entender ali de que ela sabia de mais coisas e também deixando a entender de que ela está fora de todos os problemas que aparecerem aí, que forem do Flávio Bolsonaro. Ela é uma política à parte, porque ela é sim uma política, ela ainda não é parlamentar, não tem um cargo, mas pode vir a ser, mas ela é uma mulher política, ela é uma política fora de tudo que o Flávio vem fazendo. Ela sabia que alguma coisa poderia ser divulgada, resolveu se soltar de Flávio Bolsonaro, não apoiá-lo diretamente na sua campanha e mostrar que ela está isenta de qualquer situação que possa vir a acontecer, porque ela pode sim ser candidata ao Senado e ainda havia a possibilidade de ela ser o único nome até o espólio de Jair Bolsonaro, se Flávio, nesse meio do caminho, não pudesse ser o candidato à presidência. Então agora nós temos a única pessoa em contato com o Jair Bolsonaro é a Michele. O Carlos está em campanha em Santa Catarina, o Jair Renan também está em campanha em Santa Catarina, e venhamos e convenhamos, o Jair Renan jamais teve articulação política ou propósito de ser o porta-voz do pai. O Eduardo está proibido de ter contato com o pai, está foragido. Agora o Flávio não pode ter contato com o pai. Nós temos quem? Michele, como a única pessoa que tem contato com o Jair Bolsonaro. Isso pode facilitar, sim, a vida da ex-primeira-dama, que provavelmente virá como candidata ao Senado pelo Distrito Federal, e as pesquisas mostram que ela ganharia fácil, viu, mano, essa vaga ao Senado. O Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, já falou nos últimos dias que quer convencer a Michele a vir como senadora, porque ela vai ter um cargo político por 8 anos. E aí sim, mano, é o momento da Michele se desvencilhar completamente dos irmãos Bolsonaro e até mesmo do marido. Porque com um cargo no Senado de 8 anos, ela pode sim tomar as suas próprias decisões, que é o que aparentemente é o que ela quer fazer. Então agora, quem está perto de Jair Bolsonaro e quem vai poder discutir com ele esses próximos caminhos aí das eleições de 2026 é apenas Michele Bolsonaro. Ponto para Michele? Exatamente, Neila. É mais um episódio do Game of Thrones da família Bolsonaro. Há uma verdadeira disputa aberta para entender quem vai ser efetivamente o herdeiro do espólio político de Jair Bolsonaro. Flávio está colocado de forma imediata, mas Michele está mostrando uma grande leitura do cenário, uma capacidade de se movimentar estrategicamente de forma muito inteligente. Ela está claramente construindo o espaço para ter condições de se tornar a liderança do movimento bolsonarista após a eleição, no caso, que parece mais provável, de derrota de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Justamente, ela seria, em primeiro lugar, a única integrante da família com mandato. Isso considerando que Carlos Bolsonaro tem dificuldades em Santa Catarina, onde teve toda uma polêmica a respeito da transferência de domicílio eleitoral,
e é possível que haja em outro, digamos assim, outro estágio dessa série, que venha a existir uma disputa entre o Carlos e a Michelle. Mas o fato é que a Michelle teria um cargo político importante no Senado, enquanto os seus enteados Eduardo e Flávio estariam fora dos cargos oficiais na política, com menos espaço de protagonismo. É interessante notar que nessas movimentações de tabuleiro, Michelle tem feito acenos muito importantes à base do bolsonarismo, tanto porque o motivo que ela escolhe para expor a sua divergência, a sua cisão com o enteado Flávio é uma aliança no Ceará, onde basicamente ela está do lado, digamos assim, da coerência ideológica, enquanto Flávio estaria do lado do pragmatismo político. De um ponto de vista da construção da identidade do discurso bolsonarista, a fidelidade ideológica sempre foi colocado como um aspecto superior do ponto de vista dos valores ao pragmatismo político. Então, ela faz esse apelo. Em segundo lugar, ela também fez questão, naquele vídeo grande, né, de fazer diversas menções às bases do PL Mulher, ou seja, a capacidade dela de construir apoios e candidaturas ao longo de todo o país, nas suas peregrinações, se colocando, portanto, como uma liderança que não está apenas pensando no próprio umbigo, mas que está conseguindo construir espaços de crescimento para o partido. Nesse sentido, também chama a atenção as diversas menções que ela fez no vídeo a Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL na prática, é o presidente nacional do PL, sempre foi, e tem esse apelo, né, na narrativa, na retórica de Michelle, a respeito, portanto, de uma construção institucional que parece muito distante da forma de operação política que Flávio vem tendo. Então, é como se Flávio buscasse a herança do pai simplesmente por ter sido nascido filho dele. Então, toda a construção de justificação do Flávio é sempre em torno das ordens do pai. Já a Michelle busca construir legitimidade por meio dessa construção institucional. É uma outra postura política que pode, ao fim desse processo, dar a ela um lugar de protagonismo na construção do PL no longo prazo. E isso, politicamente, é muito importante. Vale lembrar que o próprio Jair, lá atrás, tentou construir o seu próprio partido, não teve sucesso, acabou fazendo esse acordo com Valdemar Costa Neto, mas sempre há muitas tensões entre os interesses de Jair Bolsonaro e os interesses de Valdemar Costa Neto. Michelle parece conseguir se colocar num lugar de construção mais orgânica do partido, e isso importa no longo prazo, porque gera relações de confiança entre lideranças locais, lideranças intermediárias e a liderança nacional, algo que muitas vezes não aconteceu com o próprio Jair Bolsonaro, que deixou muitos aliados no meio do caminho, sem grandes justificativas políticas em função da simples vontade que ele possuía num dado momento. Agora, mano, temos um problema, né? Jair Bolsonaro já é a segunda vez que, em carta, ele diz que o próprio Flávio é o sucessor dele, é quem divulga a palavra do Jair Bolsonaro e é o escolhido para ser o candidato à presidência da República, ou seja, escolheu o Flávio para ser o representante da família. Agora que o Flávio não pode ser o seu interlocutor, como é que ele vai conseguir, como é que Jair Bolsonaro vai conseguir convencer a população de que a Michelle pode ser a interlocutora? Ou Jair Bolsonaro prefere ficar sem interlocução se tiver que passar pela Michelle Bolsonaro? A gente vai descobrir isso nos próximos momentos, mas, a princípio, eu não acredito na tese de que a Michelle teria feito o vídeo que foi extremamente produzido, longo. Claramente tem todo um trabalho profissional atrás daquele vídeo,
E ela fez aquela gravação morando na mesma casa que Jair Bolsonaro. Eu não acredito na tese de que ela tenha feito isso sem que houvesse a concordância de Jair Bolsonaro, sem que ele soubesse que aquilo aconteceria. Então, na minha leitura, eu acredito que Jair Bolsonaro fez uma escolha quase estratégica de um ponto de vista de diluição dos seus investimentos no futuro político da sua dinastia. É como se Flávio fosse a opção A, mas ele está cultivando a Michelle como uma opção B, de tal modo que, na prática, quando a gente fala sobre o cenário da direita brasileira hoje, a família Bolsonaro, apesar de, ao mesmo tempo, não conseguir demonstrar coesão e ter todas essas brigas, ela consegue monopolizar a atenção do eleitorado da direita, porque tem a principal opção, como Flávio, e a principal opção de dissidência, como a Michelle. Então, na prática, mesmo o debate sobre o futuro da direita numa eventual derrota de Flávio fica monopolizado dentro da própria família, e isso, de um ponto de vista do Jair, significa um aumento do poder político, apesar da briga dos dois que estão embaixo da sua asa. Então, eu acredito que isso faz parte da estratégia política de Jair Bolsonaro. Sabe que eu li um artigo nesse final de semana e me desculpe quem escreveu o artigo, não vou me lembrar, mas muito bem escrito, dizendo que, apesar de todas essas brigas dentro da família Bolsonaro, do vídeo da Michelle que poderia ter prejudicado o Flávio, apesar de tudo isso, a gente, enquanto eleitor e espectador do que vem acontecendo na família Bolsonaro, tem que começar a enxergar a política com uma outra lente. A partir do momento que a família Bolsonaro entra no poder da política brasileira, a gente precisa colocar uma lente, um óculosinho 3D, daquele que a gente assiste no cinema, porque apesar de um vídeo que poderia ter atrapalhado e muito o Flávio Bolsonaro, a ótica dos Bolsonaro é diferente. A ótica dos Bolsonaro somos uma família comum, somos uma família igual a de vocês, a gente também tem brigas, a gente também tem discussões, apesar disso estamos aqui unidos. Apesar de tudo que vem acontecendo, o vídeo da Michelle, nós estamos aqui. Eu nem sei que dia mais foi gravado, já tem tempo que esse vídeo que foi gravado e foi divulgado, e a gente ainda está falando sobre esse vídeo, ou seja, pelo óculos, pela lente dos Bolsonaro, eles ganham atenção. É o famoso fale mal, mas fale de mim. E quando a gente fica no fale de mim, a gente coloca a família Bolsonaro enquanto notícia e esquece, por exemplo, dos planos políticos, dos planos dos pré-candidatos, que a gente até agora não viu nenhum. O próprio Flávio disse que ele iria divulgar o plano dele político muito cedo, e quando foi cobrado, ele disse, olha, não é o momento, acho melhor a gente esperar mais um pouco, pelo menos até as convenções, para que eu divulgue meu plano político. Por quê? Esperar o quê? Esperar para quê? Enquanto isso, a gente fica aí discutindo a família Bolsonaro, e eles, muito inteligentemente, já entenderam que essas tretas levam a família Bolsonaro a continuar sendo faladas e, ao menos, não esquecidas pelo eleitor. Achei uma boa leitura, mano. Eu concordo bastante com essa tese, Neila. Na prática, a gente está vendo, né, a soma entre um aspecto do nosso tempo, que é a política do espetáculo, a capacidade de atrair a atenção, né? Tem todo esse conceito de economia da atenção, de que no nosso tempo tão hiperfragmentado, com tantos estímulos ao mesmo tempo, o grande ativo, a coisa mais difícil de alguém conseguir é prender a atenção de alguém, é conseguir reter o espaço da conversa política. E, nesse caso, a família Bolsonaro tem demonstrado essa capacidade de ocupar espaço no noticiário e juntando outro elemento que acaba sendo cultural do Brasil, que é o gosto por novela, né? Na prática, a gente está assistindo uma grande novela da família Bolsonaro com todas essas tramas, com essas tensões psicológicas, o filho que é rejeitado, o filho que vai para fora do país e vaza a conversa do filho sendo desrespeitoso com o pai, mas depois estão todos ali unidos porque a família está em primeiro lugar. Então não importa que
há brigas no cotidiano, mas que família não tem brigas, não é mesmo? O importante é o laço de sangue que os une. E eles conseguem, dessa forma, por meio de diferentes personagens, gerar uma identificação com uma parcela muito importante do eleitorado brasileiro. Então, acredito que há aí, eu não sei, eu não sou partidário da ideia de que tudo é 100% planejado e pensado previamente, mas o fato é que eles conseguem construir esses novos episódios da novela, que levam as pessoas a terem a curiosidade de acompanhar, de hora dar razão para um, hora dar razão para outro, e isso tudo gera um laço de afetividade que amplia a conexão de identidade entre uma parcela importante do eleitorado e a família Bolsonaro como um agente político. Então, na prática, apesar disso, obviamente, não ser uma fórmula infalível que garante a eleição, a presidência de forma isolada, isso tem garantido a construção de uma comunidade política em torno da família. E uma comunidade que consegue ter um patamar muito expressivo de partida nas disputas eleitorais, o que dá muita competitividade de um ponto de vista da liderança do campo político. Então, o piso, ou seja, a quantidade de eleitores que já são fiéis à família, aconteça o que acontecer, esse piso é tão alto que dificulta a capacidade de outros grupos políticos na própria direita de disputarem esse espaço. E se você tem um piso que é capaz de lhe levar ao segundo turno, aconteça o que acontecer, mesmo que você não seja capaz de atrair o voto de um eleitor mais pragmático, de outras parcelas do eleitorado, você consegue garantir a sua sobrevivência como um agente relevante do jogo político. E a principal tarefa de qualquer grupo político, em primeiro lugar, é garantir a sua própria sobrevivência. Então, acredito que, na prática, a gente está vendo uma competência, nesse caso, muito grande da família Bolsonaro de, apesar de não conseguir necessariamente conquistar novos eleitores, conseguir manter um monopólio da atenção no campo da direita, fazendo com que a direita brasileira fique subordinada aos interesses da família, que, com isso, consegue se perpetuar no poder e continuar conseguindo muito voto e muita atenção do eleitorado. É isso. Antes de continuar